Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática da semana 4 do volume 3 do nosso PET. Então, na página 25, aqui ó, 25, nós temos aqui semana 4. Aquela parte destinada à leitura e estudo do professor e aquela parte de orientações aos pais ou responsáveis, dicas para o estudante e quer saber mais? Então, nós temos também na página 26 e 27 as nossas atividades de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria, sobre as figuras geométricas. E nós vamos falar também sobre a planta baixa. O que seria isso, planta baixa de uma figura geométrica? Vamos conversar um pouquinho. Atividades. Atividade 1. Observe a base de cada forma geométrica abaixo. Contornando a base de cada uma, você irá descobrir como se encontra a planta baixa de uma figura. Então, nós temos aqui um prisma, um cilindro, uma pirâmide, um cubo e um cone. Eu tenho certeza que aí você já conseguiu descobrir, lembrar de alguns objetos que você tem na sua casa, que você tem no seu material escolar, alguns objetos que você conhece e já viu na rua, que se parecem com um prisma, com um cilindro, com uma pirâmide, com um cubo e um cone. Então, eu trouxe aqui alguns objetos. Eu trouxe aqui um copo. Esse copo, ele se parece com qual dessas figuras geométricas? Qual você acha que ele se assemelha? Quem pensou que é um cilindro, acertou. Este copo, ele se assemelha a um cilindro. E o enunciado da questão disse para nós assim: contornando a base de cada uma, você irá descobrir como se encontra a planta baixa de uma figura. Então, aqui a atividade pediu assim: desenhe a seguir a planta baixa de cada uma. Então, nós precisamos descobrir o que a atividade está pedindo para nós. Está pedindo a planta baixa de cada figura. E disse aqui em cima que se a gente contornar a base, o que é a base? A base é aquilo que sustenta alguma coisa. Então, nós temos aqui um copo, que é um cilindro. Ele pode ser tanto tampado em cima ou não. Temos também o rolinho de papel higiênico, que também é um cilindro. Mas então, o que seria a base? É aquilo que sustenta, aquilo que mantém algo de pé. A base, então, seria essa parte aqui de baixo. Isso é a base. E pediu para que a gente contorne a base de cada figura. Então, eu encontrei esse copo, mas eu tenho também, olha, esse potinho, que de repente você não tem um igual a esse, mas tem um parecido com esse aí na sua casa. Também tem potinho de remédio. Nós temos várias figuras dentro da nossa casa que se parecem com um cilindro. Então, pediu pra gente contornar a base. Você vai colocar a figura assim e você vai contornar a base para você descobrir o quê? A planta baixa de cada figura. Nós contornamos a base do cilindro e descobrimos a planta baixa do cilindro. Então, essa questão do cilindro já está resolvida. Eu
encontrei também uma caixinha de clips. E essa caixinha de clips, ela se assemelha a qual dessas figuras? O que você acha? Ela se parece com um prisma, com um cilindro, com uma pirâmide, um cubo ou um cone? O que será, hein? Você aí que pensou que se parece com um prisma, você acertou. Essa caixinha se parece realmente com um prisma. Então, nós precisamos contornar a base dessa caixinha para a gente descobrir a planta baixa do prisma. Então, olha, coloca ela assim. Às vezes, você não tem uma caixinha igual a essa na sua casa. Não precisa ser uma caixinha de clips. Qualquer caixinha que você tenha nesse formato. Qual é esse formato? Vamos descobrir. Vamos colocar e vamos contornar. Contorne de lápis, né? Lápis de escrever, porque se alguma coisa sair do lugar, você tem como apagar e fazer de novo. Olha só. Ah lá. Nós descobrimos que a planta baixa, então, de um prisma é um retângulo. Então, uma caixinha, qualquer outra que você tiver na sua casa, que tiver a base um retângulo, é semelhante a um prisma. E aqui do cilindro, qual é a base, qual é a figura que nós descobrimos aqui? Um círculo, muito bem. Então, olha só, dentro das figuras geométricas, dos sólidos geométricos, a gente descobre as figuras geométricas planas, que são essas que nós estamos descobrindo. Agora, eu tenho aqui também uma caixinha. Essa caixinha eu ganhei de uma das minhas alunas, de umas de vocês. Então, essa caixinha, ela se parece. Então, nós já fizemos o prisma e o cilindro, certo? Ela se parece com uma pirâmide, um cubo ou um cone. O que será que ela é semelhante? Se você disse que se parece com um cubo, você acertou. Também os dados que a gente brinca nos jogos, a gente também encontra parecido com um cubo. Também tem borrachas que vêm em forma de dado agora, imitando um dado, né? Pode ser também. Então, nós precisamos contornar a base desse cubo, né? A base, já expliquei, que é aquilo que deixa o nosso objeto, né? Assim, em pé, vamos dizer. Então, a gente precisa contornar a base para descobrir a planta baixa. Será que cabe aqui? Cabe sim. Então, ó, é uma caixinha transparente, quer dizer, ela não tem cor, você consegue olhar de um lado e ver o outro. Tá escorregando. Por isso que a gente deve fazer de lápis. Se eu fizesse de lápis, ia ficar difícil para você ver. Ah lá. Contornei a base e descobri a planta baixa do cubo. E essa planta baixa do cubo, ela é um quadrado, muito bem. E aí, olha só, o que acontece? Eu não consegui encontrar na minha casa nenhum objeto que se pareça com uma pirâmide e nem um objeto que se pareça com um cone. Geralmente, figuras, objetos de decoração se parecem com pirâmide, também cone. Tem aqueles chapeuzinhos no aniversário, né? Chapeuzinho de palhaço. Também tem o cone, que é uma sinalização de trânsito. Se parecem com esse aqui.
Então você, aí na sua casa, tenta descobrir um objeto que se pareça com uma pirâmide e um que se pareça com um cone e faça como eu fiz ali com os três, né? Com o prisma, com o cilindro e com o cubo. Contorne a base para você descobrir o que é a base desses sólidos geométricos, desses objetos, tá certo? A gente pode entender que a base do cone é isso aqui embaixo, portanto, é um círculo, e a base de uma pirâmide é essa parte aqui de baixo, portanto, é um quadrado, tá certo? Agora, atividade 2. Veja a divisão dos cômodos desta casa. Então, nós temos aqui esta casa e aqui tem a lista de cômodos dela. Esta casa tem 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, uma sala e uma área de entrada. E aqui nós temos a planta baixa desta casa. Uma planta baixa nós podemos dizer que é uma vista de cima para baixo. Nós vamos imaginar como se a gente estivesse vendo algo olhando de cima. Então, esta casa vista de cima para baixo, a gente vê esta planta baixa. Ela tem 2 quartos, olha, um ao lado do outro. Ela tem um banheiro logo ao lado de um dos quartos. Ela tem uma sala, ela tem uma área de entrada, né, por onde entra, e ela tem uma cozinha aqui. Essas figuras também é uma vista de cima, olhando de cima. A gente vê essa base. Então agora aqui tem atividade para você fazer de acordo com a sua casa. Consegue imaginar como é a sua casa por dentro? É uma pergunta. Consegue imaginar a sua casa vista de cima? Olhando de cima, faça de conta que você vai tirar o telhado da sua casa e que você vai olhar todos os cômodos da sua casa de cima desse telhado. Faça uma lista dos cômodos que ela possui e a planta baixa da sua casa. Depois de pronta, pinte o seu quarto. Então, assim como aqui tinha uma lista, você vai fazer uma lista aqui dos cômodos também. Essa lista ela vai te auxiliar a você não se perder quando você for fazer o desenho da planta baixa. Quer dizer, o desenho da casa vista de cima. Então, faça a lista, logo depois você vem e desenha o formato da sua casa. De repente a sua casa ela é mais quadradinha ou ela é mais retangular, né? Então você faça o contorno e divide por dentro os cômodos da casa. E depois dessa planta pronta, você vai pintar o seu quarto. Não precisa desenhar móveis, nada disso. Só os cômodos, tá certo? Não esqueça de imaginar sempre que você está do telhado. Ô tia, mas se eu olhar do telhado, eu vou ver o telhado. Então, faça de conta que está tendo uma reforma na sua casa e que o telhado da casa foi tirado para que você, então, veja como ela é de cima para baixo. Tá certo? A atividade de hoje é muito legal. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vê por aí é uma figura geométrica. A base é sempre uma figura plana, quer dizer, ou um círculo, um quadrado, um retângulo. E aí, então, a gente consegue imaginar que daquela base foi feito algum sólido geométrico. As plantas, as placas de trânsito, me desculpa, tudo por aí. Tá bom? Observa ao redor da sua casa para você ver um pouquinho as rodas dos carros, tá certo?
Um beijo no coração. Espero que você esteja aprendendo muito com essas aulas. Espero que essas aulas estejam ajudando a você a desenvolver as suas atividades, a desenvolver o seu conhecimento. Amo você, tô com muita saudade. Fiquem com Deus, se cuida.